E aí, beleza? É, eu vou contar um pouco sobre uma história que aconteceu essa semana, no início de semana, segunda ou terça-feira. Eu não tô conseguindo ver se minha câmera tá funcionando aqui. Eu fiz um teste agora há pouco, a câmera tava funcionando, então, enfim. Vamos lá. Um casal entrou no carro, né? Entrou um casal e a amiga, o casal levou a amiga na casa dela e depois foram para casa deles. E durante o caminho, a mulher do casal estava reclamando porque o filho perguntou para ela se o pai dele tinha pago a pensão. O que me leva a crer que o homem que estava no carro com ela não era o pai do filho. O que já é um. O seu valor tem que ser ali médio-baixo para você ficar com uma mulher que tem um filho e cuidar do filho dela. Pelo menos sua autoestima tem que ser baixa para cuidar do filho de outro cara. Né? A biologia tá aí pra mostrar que o homem, ele prefere mulher virgem para ele ter certeza que a criança é dele. Quando você tá pegando criança de outro cara, você tá, né, pegando uma mulher usada, entre aspas. Usada não é o termo certo, mas é o que vai ser usado. E tá gastando o seu dinheiro não numa mulher e num filho seu, mas numa mulher da rua e num filho de outro. Mas enfim. Aí ela começou a reclamar que o valor da pensão é muito baixo, que ela deu bronca no filho por ter perguntado da pensão, porque o filho tá com 15 anos, se eu não me engano. Pelo que ela tava falando, ela ficou com o pai da criança não, né, adolescente, por quase 10 anos. Eles se separaram quando a criança tinha 10 anos, eu não sei se eles ficaram juntos antes disso. O que se a mulher ficou grávida com 18, né? Tudo dentro da legalidade, por favor. A criança, o adolescente tem 15 anos agora, então a mulher tem pelo menos 33. Pra ser bem sincero, eu daria uma nota 4 ou 5 pra ela, baseado puramente na aparência. A amiga dela eu daria um 6. A amiga dela tava falando da mesma coisa, né? Que é, o filho tava perguntando da pensão do pai. Só que a amiga não tava com um parceiro fixo, pelo que deu a entender. Ela tava aproveitando a vida, vamos dizer assim, para não falar dando para geral. Pelos comentários que elas estavam fazendo dentro do carro, ok? Aqui tem o guia de como funciona a pensão. Uh, quem tem direito? Aqui eles levam para baixo por algum motivo. Quando se fala pensão, o cenário mais comum é o filho menor de idade ou pessoa responsável pela sua guarda pedindo ao ex-companheiro pensão pelos gastos. Então, eu concordo completamente que num país onde o aborto é ilegal, eu sou a favor do aborto continuar sendo ilegal, exceto em casos de estupro. Aí realmente não tem o que fazer. Aí eu sou a favor, né? Mas em países quando o aborto é ilegal, eu sou a favor do pai continuar cuidando da criança pelo menos até os 18 anos de idade. Né? O meu pai sempre fala que ele começou a trabalhar com 14, 14, 16, alguma coisa assim. É, eu tenho um pouco de birra, para não falar outra coisa, dos meus pais por terem cuidado de mim por tanto tempo e eu ter demorado tanto para começar a trabalhar. Então, 18 anos, uma idade média ali. Em países que tem a sua legislação que é permitido matar crianças, né, que seria o aborto, o pai não devia ser responsável por aquela criança depois da criança ter nascido. Se a mãe
pode escolher ter ou não a criança, o pai pode escolher cuidar ou não da criança. De acordo com o que estipula o artigo 1696 do Código Civil, parentes, cônjuges ou companheiros podem pedir pensão alimentícia da outra parte. Isso eu sou completamente contra. Vamos lá. Hoje em dia, se você é homem, 25 anos, tem ensino superior em enfermagem, e é uma vaga. E a sua concorrente é uma mulher em ensino superior em enfermagem, 25 anos. Nenhum dos dois tem experiência. Os dois estudaram na mesma escola. A mulher vai ser contratada. Porque existe uma cultura atualmente nas empresas que dizem que entre homem e mulher, a mulher é contratada. Entre um homem heterossexual e um homem homossexual, o homem homossexual é contratado. Isso é uma cultura normal em todo lugar. Tá? Então, quando a mulher é escolhida em detrimento do homem para contratação numa vaga de trabalho, ocorre o divórcio, os dois estão desempregados, vamos supor, a mulher consegue ser contratada muito mais rápido do que o homem. Então o homem vai para a pobreza e a mulher mantém ali a classe média dela. Aqui eles falam do valor, aqui, até quando, como é estipulado o valor. Aqui eles falam que o valor é estipulado de caso para caso, e aqui eles falam que o valor normalmente é 1/3 do valor do que a outra parte ganha. A outra parte é homem, tá? O homem e a mulher se separam, a mulher entra na justiça porque a mulher quer manter o padrão de vida. Então, se a mulher é classe média, ela quer manter o padrão de classe média dela. Então, se ela dá um trabalho que não mantém aquele padrão, o homem tem que complementar o que o trabalho dela dá para que ela mantenha o padrão. O homem é demitido, o problema é dele, mantém o padrão da mulher, que é o que fala aqui embaixo. Exemplo 1, aqui fala valor fixo não é recomendado, saiba por quê. Rafael ganha 30 mil, você percebe que é um homem, né, não é uma mulher. Rafael recebe 3 mil, ele tem que pagar 1.000 de pensão. Se ele for promovido, começa a ganhar 20 mil, ele continua pagando 1.000. E aqui fala que no valor não fixo, se ele for promovido e começar a ganhar 20 mil, ele tem que pagar 6.666,60 centavos. Mas, se ele for mandado embora e não tiver como pagar essa pensão, ele é preso. A pensão não vai para zero, ele é preso. Tá? Isso é um ponto bem importante, porque a pensão não é simplesmente exonerada porque o cara não tem renda mais. Quando ele foi processado, ele tinha renda. Se ele deixou de ter renda, o problema é dele, não da mulher. O que é normal. Tá? A única coisa que o homem traz para o mundo é trabalho, segundo a sociedade. Tá? Isso desde sempre. O homem saía para caçar e arriscar a vida dele, para trazer comida e valor para a mulher, que ficava na caverna, na casa, tanto faz. Então, o único trabalho do homem é ir para o mundo e gerar valor. Nesse mesmo ponto, a gente pode falar que o único trabalho da mulher é ficar em casa e procriar. Mas isso é outro ponto aqui. Então, aí fala, revisão ou exoneração, isso aqui não acontece. Eu tive uma ex-namorada que o pai dela tinha que pagar a pensão. Pra ela, né? Não pra mãe dela. Só que o pai dela estava desempregado há 6 meses. E ela tava falando, lá em casa a gente tá com um problema, que a gente teve que chamar a polícia para ir atrás do meu pai, porque faz 3 meses que ele não paga a minha pensão. O cara tá desempregado há 6 meses. Como é que você quer que ele pague a pensão? Ele tá ganhando 0. Isso já faz 10 anos, tá? Uber nem existia aqui no Brasil, pelo menos não aqui em São José. Aqui fala punição por falta de pagamento, negativação do nome, penhora dos bens e até prisão civil de até 3 meses em regime fechado.
Prisão em regime fechado significa cadeia, que provavelmente significa abuso sexual por outros homens. Até quando a pensão? É comum que seja pago até os 18 anos ou até 24 em caso a pessoa ingressa em ensino superior. Sinceramente, ensino superior é overrated. A gente preza muito por ensino superior, mas um ensino técnico muitas vezes é melhor e paga mais. Tá? Então, nem sempre é melhor ter um ensino superior. E você vê que o ensino superior não entra na conta, né? Em caso onde a pessoa é incapaz de ser financeiramente independente, como em caso de doenças, deficiência ou idade, a pensão alimentícia pode ser vitalícia. Essa pensão pode ser vitalícia em caso da parceira, né? Ela não quer trabalhar, ela pode passar o resto da vida às custas do ex-marido. E ela tava, voltando ao caso, né? Essa mulher que tava no carro tava falando que a pensão que o ex-marido pagava era uma mixaria e que ela usava pra pagar as contas. Mas se o atual cara dela paga as contas dela, por que ela tá pagando a conta? O atual parceiro dela já tá pagando a casa, a luz, água, internet. Ela não tem muita conta pra pagar. Lembrando que isso tudo eu tô falando da conversa que elas estavam tendo no carro. Não tô falando em geral. E era uma terça-feira, eles estavam no bar, bebendo. Os 3 no carro estavam chapados. Pelo cheiro, provavelmente alguém no bar estava fumando coisa teoricamente ilegal. Legalmente ilegal também, mas enfim, isso daí já é outro caso. Lembrando que hoje em dia a gente vive numa sociedade que você pode simplesmente se divorciar sem motivo nenhum. A mulher simplesmente enjoou de você, não te quero mais, pede divórcio. Eu tava vendo um podcast outro dia, que o casal tava junto há 7 anos, eles tinham um filho de 2 anos, uma filha de 2 anos, perdão. A mulher tava há 1 ano tentando se separar do cara. E o cara tava recusando porque ele queria manter a família unida. Eu já trouxe um estudo aqui que mostra que quando os pais estão juntos, a criança cresce bem, né? A criança não vai pro mundo ilegal. Quando os pais estão separados, a chance da criança ir para áreas ilegais cresce em 58%. Então, o pai queria manter a família junto, provavelmente pelo bem da criança, e a mãe queria se separar. Aí o entrevistador do podcast perguntou pra ela o porquê que ela queria se separar. Ela falou, eu enjoei dele. Você se enjoou dele, por causa disso você vai se separar, fazer ele te pagar a pensão, fazer ele pagar a pensão pra criança, desestabilizar toda a vida da filha, né? Provavelmente ferrar a vida da filha, pra não falar coisa pior, porque ela não se sente mais atraída pelo cara. Ok. Aí a gente vem pro divórcio sem culpa. O divórcio sem culpa é um divórcio em que a dissolução do casamento não exige exibição de irregularidades por parte de nenhuma das partes. As leis que prevêem divórcio sem culpa permite o tribunal de família conceder o divórcio em resposta a uma petição de qualquer uma das partes do casamento, sem exigir que o peticionário forneça provas de que o réu cometeu uma violação de contrato matrimonial. Contrato matrimonial é saúde, doença, riqueza, pobreza, essas coisas assim. A razão mais comum pela qual o divórcio sem culpa é devido a diferenças irreconciliáveis e conflitos de personalidade, o que significa que o casal não foi capaz de resolver as diferenças. Diferenças irreconciliáveis e conflitos de personalidade. Isso tem que acontecer antes da porra do casamento. Você não tem que ter esses problemas depois do casamento. Tem mulher que fala, mas o casamento ainda é o casal se conhecendo.
né? O casal ainda está indo em encontros, ainda está... Não, isso é antes do casamento. Depois do casamento, tudo isso já tem que ser resolvido. Aí, como eu falei, a mulher vai lá e fala que eu não tô mais afim do cara. E isso é diferença irreconciliável. Aqui a gente tem que... Aqui eles falam que na Constituição de 77, aqui, o casamento só podia ser dissolvido depois que o casal tava há pelo menos um ano separado. Então, o casal tava lá morando junto, eles resolveram que não dava mais pra continuar junto, a mulher ia morar com a amiga, voltava a morar com os pais, tanto faz. Depois de um ano deles não morando mais juntos e não tentando mais ficar juntos, a mulher entrava na justiça e o casamento era desfeito. Em 2010, governo da Dilma, claro, tudo de ruim veio daquele governo, e do Lula também, mas enfim. Não tudo, mas a maioria. Eles fizeram a mudança falando que o casamento pode ser dissolvido sem motivo algum, né? E não precisa mais desse um ano de separação. Perdão? Eu tinha um ponto importante para falar que eu esqueci. O que é uma maravilha, né? Não tem roteiro, simplesmente vou falando, então... Mas... essa história toda me lembrou... lembrei. O principal motivo para separação, cerca de 55% dos casamentos terminam em divórcio, então não é sim ou não, né? 55 é maior do que 50, matemática básica. 55% dos casamentos terminam em divórcio, 92% dos casos a mulher se separa do homem e não o homem se separa da mulher, 80% dos casos é porque o homem não ganha o suficiente. É porque o homem não ganha o suficiente. A mulher queria estar num patamar socioeconômico maior, mas o cara não se importa em crescer na carreira. Então ela vai lá e se separa dele para procurar um cara que ganhe mais. Porque casou em primeiro lugar. Mas beleza. Aí esse caso me lembrou no domingo, sábado para domingo, pra ser mais exato. Eu tava levando 3 amigas pra uma balada. Elas deviam ter ali entre 18 e 21 anos. Eu diria que uma delas até era uma nota 8, ela era muito bonita. As outras duas eram uns 4 e uns 5. Né? Ela estava claramente bem acima. Mas, a mais bonita das 3, falou que o marido da chefe dela recebia só 7 mil reais. Só 7 mil reais. Normalmente eu fico quieto a viagem inteira, menos que a pessoa fale comigo. Mas nesse ponto, eu olhei no retrovisor e falei, só 7 mil reais? Você sabe que a média salarial no Brasil é de pouco menos de 2 mil reais. Ela fala, mas eu sinto que um homem, pra ele ter uma chance comigo, ele tem que ganhar pelo menos 7 mil. Oi? Média salarial no Brasil, 2.261 no quarto trimestre de 2019. A pandemia veio, os governadores fecharam tudo, o presidente tentou manter as coisas abertas, não conseguiu, o STF não quis, e a média salarial caiu no final de 2021, a média estava abaixo de 2 mil reais. Aqui a gente tem que o Distrito Federal é o que mais ganha, quase 4 mil, Piauí é o que menos ganha, pouco mais de 1.250, que é pouco mais do que o salário mínimo. Aqui a gente tem por região, né, o Centro-Oeste fica mais alto, o Centro-Oeste quase chega no Sudeste por causa do Distrito Federal, o resto é a média mais ou menos, abaixo do Sudeste. Sudeste sendo o estado
mais rico do país, principalmente por causa do estado de São Paulo. Perdão, de novo. Por exemplo, média do estado de São Paulo é 2.866, Rio de Janeiro 2.700, Minas Gerais 1.928 e Paraná 2.488. E ela tava falando que um cara pra ter sucesso com ela tem que receber pelo menos 7 mil. Fê, homem recebendo 7 mil no país é menos do que, sei lá, 1% da população em geral. Deve ser menos de 1% da população que recebe mais 7 mil. Ela tá querendo um cara que tá dentro de 1%. Menos de 1%, né? Porque considerando a população geral, vai estar ali homem, mulher, hétero, homo, enfim. E todas as mulheres estão querendo esse tipo de homem. 99% das mulheres querem um homem alto, acima de 1,80, de 7 a 10 anos mais velho que elas. Normalmente esse é o padrão, né? 99% das mulheres procuram um homem mais velho, ganhando pelo menos 5 mil reais, e que seja monógamo, que tenha capacidade para atrair outras mulheres, mas que prefira ficar só com ela, e que esteja em forma. Coincidentemente, meu pai se encaixa em todas essas. Meu irmão também. Mas enfim, a média salarial aqui no Sudeste, vamos colocar R$ 2.600. Pô, 2.600 não divide por 3. Vamos colocar 2.600 do mesmo jeito. 30% de 2.600. 260, R$ 780. Se ela acha que não dá pra viver, a primeira mulher lá, o atual homem dela pagando todas as contas, ela não consegue viver com o salário dela, ela vai conseguir viver, assim, assumindo que o salário dela seja a média do Estado. E não vem falar que mulher recebe menos que homem, porque tem lei falando que isso não é verdade. Desde a década de 70 tem gente já refutando isso. O caso é que aquele 80 centavos no real é todas as mulheres e todos os homens. Uma mulher que está na área da enfermagem, que acabou de sair do curso técnico, quer comparar o salário dela com um cirurgião cardiovascular que tem 30 anos de mercado. Não dá para comparar os dois. Se você pega uma enfermeira mulher e um enfermeiro homem que acabaram de sair do ensino técnico, os dois vão receber o piso da categoria. A diferença é que a mulher vai trabalhar 8 horas por dia, o homem vai trabalhar 10. Então essas horas extras fazem com que o homem ganhe mais. Mas o piso, o salário base dos dois é igual. E a gente vê em empresa tipo Google, Facebook, Twitter, que mulher ganha mais nessas empresas do que o homem. Normalmente, em média, mulher ganha 8% a mais nesse tipo de empresa. Esse tipo de empresa que eu digo é extremamente de esquerda. Que é a maioria das empresas, tá? Não se engane. Mas vamos lá. Se ela acha que com o atual homem dela, pagando todas as contas, ela não consegue viver com R$ 2.600, o ex dela também não vai conseguir viver com R$ 2.600. Sem falar que o ex dela provavelmente tem que cuidar de uma nova mulher. E talvez de um novo filho. Ela se separou dele porque o sexo não estava mais bom. Tá. O problema é seu. Você não devia ter casado com ele em primeiro lugar.
Isso leva a gente de volta pro estudo que falava que mulher com mais de 7 parceiros sexuais tende a ter relacionamentos menos duradouros, né? Em média, os relacionamentos de uma mulher com mais de 7 parceiros não passa de 2 anos. Quanto mais parceiro, menor o tempo. Em geral, aí no caso tô falando. Mas aí, o atual parceiro dela ganha 2.600, ela ganha 2.600, dá 5.200 os dois juntos. Beleza? Já é classe alta, não é mais classe média. O ex dela ganha 2.600. A atual mulher dele, 2.600, 5.200. Né? Beleza. O ex e ela, 2.600 nos dois casais. 5.200, aliás, perdão. Só que o ex ainda tem que pagar R$ 800 pra ela. Então, ela e o atual dela tem uma média de 6.000, que ela fala que não dá pra viver com isso. O ex, com a atual mulher, tem uma média de 4.400. Se ela não consegue viver com 6, como é que ele vai viver com 4.400? É óbvio, a sociedade não pensa no homem, a sociedade só pensa na mulher. E não tem por que pensar no homem. Como eu falei antes, o trabalho do homem é produzir coisas, trazer dinheiro pra casa só. O homem não tem outro trabalho no mundo. Mas é só essa história que eu queria trazer, né? Do que aconteceu essa semana. Tem mais coisa que aconteceu, por exemplo, de sábado pra domingo, eu fui buscar um casal no casamento e a garota vomitou dentro do carro. E eu tô brigando com a Uber agora pra que eles me façam o reembolso. Então foi R$ 200 da higienização, mais R$ 300 do dia perdido. E a Uber não tá querendo cobrar o passageiro. Cobrar o passageiro dos R$ 200, tá? Não dos 500. Mas eu devo trazer isso em outro vídeo. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.